Oi, gente, vim aqui compartilhar mais uma das minhas leituras. Dessa vez eu quero falar especificamente sobre o meu projeto de ler um livro de cada país do mundo. Eu já li alguns antes, quando eu comecei, eu fiz uma primeira pesquisa para ver o que eu já tinha lido e correr atrás dos que eu não conhecia ainda. Mas eu vou esperar um pouquinho para falar sobre os países mais normais, que quase todo mundo já leu alguma coisa. Vou focar nos que eu estou lendo agora e que são leituras muito novas e que estão me chamando muita atenção. Então, esse é o primeiro vídeo de provavelmente uma série, ou não sei o que vai virar isso, mas eu pretendo fazer um vídeo sobre cada livro que eu leio de cada país do mundo. E um dos primeiros livros que eu li, eu decidi começar pelo continente africano. E o primeiro que eu li se chama Filosofia Bantu, de Placide Tempels. Ele tem 115 páginas e ele é de 1945, eu acho, alguma coisa assim. O país dele é República Democrática do Congo. Então, essa é a primeira breve introdução. E um detalhe importante aqui, que é o seguinte: eu tentei procurar livros cujos autores são pessoas que nasceram em cada um dos países ou então que viveram em cada um dos países. Por exemplo, nesse caso, o autor, esse Placide Tempels, ele não nasceu na República Democrática do Congo, ele nasceu, na verdade, na Bélgica, mas ele viveu por muito tempo na província de Katanga, que fica na República Democrática do Congo. E por que eu escolhi então essa obra se o autor já tá fugindo da regra, eu estou burlando a regra? É porque eu dei uma pesquisada e eu encontrei que essa obra ela é muito específica, muito relevante, principalmente num contexto em que as pessoas, um pensamento colonizador, que as pessoas têm uma visão já muito forjada de o que é o continente africano, o que as pessoas acreditam lá, a religião de lá é bruxaria e etc. Ele escreveu um livro dedicado a explicar como que funciona a filosofia Bantu, ou seja, a forma Bantu de ver o mundo. E o que são os Bantus? Eles são um povo que mora nessa região da República do Congo. Eu vi que existem muitas críticas falando sobre a importância dessa obra como registro de o que essas pessoas pensam. E aí eu falei, cara, se o objetivo é conhecer melhor cada país do mundo, com certeza esse é um excelente livro. Eu escolhi ele também por causa do tamanho, né? Ele tem 115 páginas e a disponibilidade, porque eu encontrei ele no Biblion, que é uma das bibliotecas online. Essa é de São Paulo, mas você consegue acesso em qualquer lugar do Brasil. É totalmente gratuito e foi uma leitura que, apesar de ser 1940 e bababá, foi bem fácil de compreender. Então, o livro todo eu vi como um presentinho do céu ali, um pacote de tudo que eu queria, que era entender mais sobre a população do país, ter um contexto histórico legal, ser curtinho e ser acessível. O meu sonho era encontrar todos os livros desse jeito. Então vamos lá. As minhas resenhas aqui, elas geralmente não são muito técnicas, então o meu objetivo não é fazer um resumo sobre esse livro, principalmente uma vez que ele é bem curtinho, dá pra você ler. Mas eu quero falar sobre a sensação, o sentimento que eu tive lendo Filosofia de Bantu, e eu me senti extremamente educada, extremamente elevada espiritualmente pelas coisas que eu li, pelo contato com a forma como essas pessoas veem o mundo. E eu tive uma série de insights que eu vou tentar abordar aqui, porque assim que eu li, acho que 10%, a introdução do livro, eu já fui correndo no meu amigo que também tá fazendo esse desafio, que já fez esse desafio antes, e fui falar pra ele como eu não conseguia parar de pensar na genialidade desse cara ter a ideia de fazer esse livro e executar o livro também. Para começar, que a construção do livro é uma coisa estranha do ponto de vista que geralmente a gente pensa. O Placide Tempels, ele não era um sociólogo, ele era um missionário franciscano. Então ele foi para lá para evangelizar o povo de Bantu. Já começa daí. E geralmente quando a gente vê qualquer contexto missionário, a gente já começa a pensar em todas as pautas de colonização, de apagamento cultural, apagamento sociocultural. O livro fala sobre isso, inclusive, mas o principal ponto central do que o Placide Tempels trouxe é que não tem como você falar de uma religião, você evangelizar, você repassar uma mensagem para um povo sem se comunicar com ele. E comunicar não é só falar, não é cuspir palavras. Comunicar é falar e ser compreendido. E para você falar e ser compreendido, você não só tem que fazer com que esse povo entenda o que você está falando,
mas você também tem que entender como que esse povo pensa, qual que é a forma como ele pensa, até você entender quais as comparações que você vai ter que fazer para explicar o que você quer dizer. Então, primeiro momento que me tocou muito foi a motivação dele, porque foi uma pessoa que morou por muito tempo lá, então ele interagiu, ele participou de momentos culturais com essas pessoas, ele viu pessoas perdendo entes queridos, e nesses momentos ele teve a sensibilidade de ver como que eles viam morte, vida, natureza. Então eles creem em um Deus criador, em uma entidade criadora que criou tudo. Eles acreditam, o livro fala muito sobre a forma como o povo bantu vê a vida como vitalidade. Então, você tem vida e quando você adoece, você está com menos vida. É esse contexto. Então, a vida, na verdade, essa vitalidade, ela é como se fosse uma régua de intensidade que vai variar ao longo dos momentos que você vive. Como que nenhuma pessoa, dentro da filosofia bantu, ninguém é um indivíduo isolado. Nenhuma pessoa. Dentro ali da comunidade, todo mundo precisa de todo mundo, você precisa estar inserido dentro dessa comunidade. E existe um desequilíbrio quando certas coisas acontecem. Eles entendem que alguém ir até lá está dentro do equilíbrio da natureza. Essa pessoa não pode ser morta, porque isso vai trazer desequilíbrio. E eles entendem que certas coisas, como as doenças, também são desequilíbrios. Outra coisa que me chamou a atenção foi sobre os nomes. Ele deu uma explicação sobre nomenclatura que me chamou muita atenção, porque eu sou cristã, então, como cristãos, nós temos muita raiz judaico-cristão, né? É uma religião judaico-cristã, e na Bíblia nós temos muitos momentos dos nomes sendo trocados, quando a identidade da pessoa trocou. Então, antes Jacó era o enganador, que é o significado do nome. Quando ele passa por uma grande transformação, o nome dele muda para Israel. Acho que é Israel, talvez esteja com... Acho que é Israel. Então, tem isso dos nomes. E até ele citou o exemplo quando cita o nome de alguém, por exemplo, meu nome é Ana. Aí quando fala assim, se alguém me pergunta, seu nome é Ana? A resposta que a gente dá normalmente é, sim, meu nome é Ana. A resposta que o povo bantu dá é, sim, eu sou. Porque o nome não é só a nomenclatura, não é como você pode me chamar, entendeu? É quem eu realmente sou. O nome que me foi dado carrega toda a minha identidade. Enfim, cita várias coisas assim, vários aspectos. O livro tem só 140 páginas e eu grifei o livro todinho. Eu quero muito encontrar esse livro físico porque tem tantas micro coisas como essas que eu citei aqui que eu nem consigo citar tudo. E eu achei muito rico, principalmente porque lendo a forma como eles pensam, como eles veem certas coisas, eu percebi que em muitos momentos não é tão diferente assim da forma como eu, na minha fé, e como outras formas de fé também veem o mundo e o ambiente ao redor. E ainda falando sobre isso, o livro termina com um tom muito bom, porque ele, como um evangelista e tal, ele traz a importância, ele ainda crê que Cristo é o Senhor, ele ainda crê que Jesus precisa ser pregado, mas ele entende que a pregação, ela não é você obrigar alguém, ela não é você pegar alguém com toda a sua cultura e amassar essa pessoa como uma terraformação, apagar quem ela é para colocar outra ideia ocidentalizada no meio do caminho. Não é isso. O evangelismo é justamente você entender que essa pessoa já é uma pessoa, já é um ser humano, já é um indivíduo a quem Deus deu características e que ele está sendo apresentado. Então, para ele ser apresentado, ele precisa entender o que ele está aceitando, o que está sendo comunicado para ele. Ele termina falando sobre isso e tem uma frase que eu gostei muito que diz assim: sabendo o que os torna humanos, ser-nos-á possível os fazer melhores, sem nos considerarmos obrigados a matar inicialmente o humano que já estava neles. Aqui ele está falando de melhores no sentido, não necessariamente de religião, mas porque ele cita também muitas condições culturais de saneamento básico. Então nessa parte ele estava falando sobre isso. Por exemplo, eles têm muitas questões sobre as doenças, as práticas que eles fazem, e ele estava explicando até que, por exemplo, que se alguém chegasse neles e mostrasse uma imagem de laboratório ou um exame, aquilo não tem significado para eles. Então não adianta forçar eles, precisa ser comunicado de uma forma correta. E ele termina a frase assim:
É muito fácil negar e ignorar a humanidade dos não civilizados, tá, entre aspas, e a destruir com as melhores intenções do mundo. Será sem dúvida mais difícil, pois isso supõe uma forte dose de humildade, generosidade e interesse pelo outro. Amar os humanos como são, tentar compreendê-los, colocar-se em seu lugar e adquirir a sua mentalidade. Cara, meu Deus. O que eu achei fantástico é que isso aqui é 1945 e até hoje nós ainda temos pessoas que ainda lidam com povos não ocidentais, com pessoas que não estão diretamente em contato com a sociedade, achando que de alguma forma você forçar um determinado comportamento, até nem falando de religião, mas que forçar um determinado comportamento para aquelas pessoas vai funcionar, sem que antes seja compreendido o que faz a pessoa ser daquele jeito e o que pode ser aperfeiçoado dentro da liberdade da pessoa. E ele escreveu de uma forma tão rica, tão elegante. Ele dedica, acho que 80% do livro explicando como que eles pensam e como que você deve baixar a sua bola e adaptar o seu pensamento para eles antes de você querer propor alguma coisa. E isso faz a gente, dar 2 passos em todo o nosso pensamento. E ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz de essa ser a minha primeira leitura. Na verdade, não foi a primeira leitura, foi a segunda. Mas foi uma das primeiras leituras e foi a que mais me impactou sobre o continente africano. Porque a gente tem uma carga, muitas vezes, de preconceitos. Por exemplo, o outro livro que eu li foi A Visão das Plantas, de Jamila Pereira, que é da Angola. Em A Visão das Plantas, ela fala muito... Eu não consigo nem falar, porque na forma como eu fui criada, é errado. Mas ela se refere às pessoas negras como os pretos. E ela escreveu de uma forma tão natural, entendeu? Tão natural, assim, que você lê e você fala assim, não tem problema nenhum que ela tá escrevendo. A intenção dela não foi ruim, não tem um tom negativo, não tem algo assim. E o que eu senti na minha experiência pessoal foi que isso confrontou muitas coisas dentro de mim, coisas que eu ouvi na faculdade sobre nomenclaturas que são erradas, coisas que você não deveria dizer, palavras que têm uma origem errada, sabe? Ou então até sobre costume mesmo, sobre cultura. A gente vê a palavra curandeiro e já pensa num estereótipo e tal, e já vê isso de forma ruim, mas no contexto bantu, no contexto da República Democrática do Congo, o que é o curandeiro? Ele é nada mais nada menos que um médico, ele é uma pessoa que trabalha ali com ervas. Então é muito da gente pegar o nosso ponto de vista, e isso acontece muito quando a gente faz leituras históricas, né? Pegar o nosso ponto de vista e guardar num potinho para lembrar antes da gente fazer uma leitura que é de um contexto totalmente diferente. E principalmente, finalizando, como cristã, me tocou muito a sensibilidade do autor, porque eu sei que a igreja passou por muitos momentos delicados dentro desse ponto de vista de colonização. Nós temos, e eu cito isso mais de uma vez em alguns vídeos aqui do canal, nós temos na história muitos homens que fizeram coisas ruins em nome da igreja, em nome de Deus, coisas que a Bíblia se opõe, coisas que a Bíblia contradiz, que a Bíblia criminaliza e que muitas pessoas fizeram ao longo da história, muito tempo depois da mensagem de Cristo ser pregada. Então, a Bíblia tem um posicionamento muito específico sobre escravidão, sobre exploração, sobre violência. O próprio Jesus, quando ele foi pregar em determinada cidade e as pessoas não aceitaram o que ele tinha dito, ele não saiu tacando pedra nas pessoas. Ele entendeu que ali a mensagem não ia funcionar, ele bateu as sandálias dele e ele saiu. E eu acho que isso mostra uma humildade de você entender que sim, a mensagem deve ser propagada, nós somos chamados a compartilhar a mensagem de Cristo, falando como cristã, claro, mas compartilhar a mensagem não é fazer a mensagem ser engolida goela abaixo. É você se esforçar para se despir de quem você é, para acolher aquela pessoa que você está tentando alcançar e entender que você está querendo alcançar ela não porque você se acha superior, mas porque você foi encontrada antes, e você quer repassar o que você encontrou também, a palavra de amor e a palavra de misericórdia. Quando a gente vê isso do ponto de vista de Cristo, é tão simples. A forma como Jesus foi respeitoso, a forma como Jesus explicava, quando ele falava com os ricos, ele falava de um jeito, com os pobres de outro jeito, com mulheres de outro jeito, com homens de outro jeito,
com pessoas mestres na lei, ele falava de outro jeito. Ele tinha essas estratégias e às vezes a gente não segue essas estratégias, e na história da igreja muitas vezes essas estratégias foram ignoradas e se tornaram só propagação em massa, de uma forma insensível. E isso não é o que Cristo queria. E como que a gente sabe o que Cristo queria? Lendo a Bíblia, tá? Literalmente na Bíblia. E eu fiquei muito feliz de ver a mensagem do Placide Temples, ver como ele se destacou na história. Tipo, ele fez um material de registro tão bom que se tornou uma referência dentro da área da filosofia e da sociologia para registrar a forma como o povo bantu pensa, e isso inspirou outros textos depois. Claro que com certeza deve ter outros livros, outros materiais mais extensos, mas eu tive contato primeiro com esse e me tocou muito. Fez eu perceber, assim, o quanto que eu tenho para aprender com as diferenças, e me fez ficar muito feliz por estar fazendo esse desafio também, porque se esse é um dos primeiros livros, imagina o tanto de coisa que eu vou encontrar lendo outros livros do mundo. Enfim, eu acho que já só pelas coisinhas aqui eu já acho que esse vídeo ficou muito extenso. Essa foi uma das minhas primeiras leituras. Eu quis gravar esse primeiro vídeo porque eu terminei o livro e fiquei, meu Deus, eu tô muito animada pra falar sobre ele. Eu já percebi que, na verdade, eu não vou ler um livro de cada país, eu vou ler o meu primeiro livro de cada país. Porque, por exemplo, eu li Filosofia Bantu e agora eu já estou com vontade de ler mais sobre os Bantu, talvez ler alguma coisa da arqueologia. O final do livro tem muitos elementos arqueológicos, com fotos pra gente ver, e eu fiquei muito interessada, assim como o outro que eu já citei. Vou tentar gravar o vídeo logo depois, mas estou muito animada, espero continuar postando os desafios aqui, e é isso. Tchau!